a gente recebe aqui a última candidata ao Senado Federal, convidada a participar dessa entrevista na nossa bancada do Boa Tarde Bahia. Ela que é candidata pelo PSOL, Tâmara Azevedo. Candidata, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, antes de mais nada, e lembrar sempre que, a partir da sua primeira resposta, passa a contar 20 minutos de entrevista, com 1 minuto a mais no final, para as considerações finais. Muito obrigado. Obrigada a você, Vitor, Lorena, a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui na Band, falando um pouco sobre nossa trajetória, né? E, afinal de contas, os últimos serão sempre os primeiros, né? Então, eu sou a última a ser entrevistada, mas tenho certeza que o conteúdo vai ser muito interessante, né, para toda a população. Principalmente para as mulheres, para os negros, indígenas, a comunidade LGBT, que vê na gente realmente essa possibilidade de representação dos movimentos populares, da luta popular, né, da necessidade de você ter o povo representado num momento como esse de eleição. Bom, candidata, a gente começa falando de pesquisa. O percentual de intenções de voto, o seu, é maior que o do candidato Kleber Rosa, que é do seu partido, o PSOL. Como é que a senhora avalia esse cenário de pesquisa e por que a senhora acha que a senhora tem mais votos do que ele, se a gente puder comparar por essas últimas pesquisas? O tempo passa a contar a partir de agora. Certo. Bom, eu acho que do ponto de vista, eu sou socióloga, né? Eu tenho visto que as pesquisas encomendadas de um lado dão o resultado para quem encomendou a pesquisa, de um outro, da mesma forma. Nós não temos feito pesquisa. A nossa pesquisa é no dia a dia, é na rua, é sentindo o calor da população, é sentindo o afago, o aperto, né? O abraço que a gente tem recebido de todo mundo. É impressionante como a nossa campanha tem crescido, não só em Salvador, mas como todo o interior da Bahia, por onde a gente tem passado, tem sentido um retorno muito forte da população, e eu não tenho dúvida que, independente do resultado das pesquisas, nós vamos ter um excelente resultado eleitoral. Né? Acreditamos na nossa militância, sabemos que nossa turma, né, os nossos eleitores, são eleitores que fazem a diferença, porque não tem um voto somente deles, mas vão em busca do outro voto, do vizinho, do amigo, do parente, do colega de trabalho. Então, essa é digamos assim, uma grande potência, né, na nossa campanha. Mas, em relação à diferença, é muito claro, né? Fiquei sozinha nessa disputa na esquerda, sou a única candidata de esquerda, apesar de haver uma chapa com um outro candidato ao Senado, apoiado por alguns partidos de esquerda, mas do ponto de vista prático, sem dúvida nenhuma, nós somos o único partido na disputa ao Senado que apoia o presidente Lula. Portanto, o PSD de Dr. Otto Alencar não apoia o presidente Lula nacionalmente, inclusive dobrando com Bolsonaro em São Paulo, que é um dos principais colégios eleitorais do Brasil. E essa diferença entre nosso percentual de votação ou de intenções de voto em relação a Kleber se dá exatamente por isso, né? Porque a gente tem, de fato, ser a única candidatura que traz essas bandeiras de luta e a referência de esquerda na Bahia, né? Que é um estado que tem um histórico de um voto esquerdista de cerca de 27%, não é isso, historicamente? Candidata, eu queria, inclusive, já puxar a próxima pergunta sobre esse tema, Lula. Eu vejo que a senhora está com adesivo, inclusive, material de campanha casado com o ex-presidente candidato à presidência, que, de uma maneira inegável, é um grande cabo eleitoral, principalmente aqui na Bahia, mas nós vemos, quando Lula vem à Bahia, sobe no palanque do Jerônimo Rodrigues e o coloca como seu candidato aqui no estado. Do mesmo modo, apesar do PSD nacionalmente não aderir à campanha do ex-presidente Lula como o PSOL aderiu, inclusive deixou de lançar o PSOL, deixou de lançar um candidato à presidência da República, aqui Lula também fala abertamente que o candidato dele é Otto Alencar. Como é que fica, então, esse cenário aí do apoio unilateral de Lula que poderia ser pulverizado?
Bom, eu não acredito que seja um apoio unilateral, afinal de contas, nós utilizamos a imagem do presidente Lula, vamos continuar pedindo voto para ele, que acho que essa é uma decisão nacional do nosso partido e é uma decisão extremamente responsável com o povo brasileiro, né? A gente não poderia colocar de jeito nenhum em xeque a possibilidade de resolver, né, e expurgar definitivamente o bolsonarismo no primeiro turno do Brasil como um todo. Então, o pessoal tomou uma decisão acertada em apoiar o presidente Lula. A nossa grande diferença é que nós pedimos voto para o presidente Lula, vamos para a base, vamos fazer a disputa mesmo real do voto ao presidente, mas os outros candidatos ficam esperando que o presidente peça voto para eles. Essa é a grande diferença. Estamos conversando com a candidata ao Senado, Tâmara Azevedo, do PSOL, ao vivo na Rádio Band News FM, na tela da Band e também no YouTube. Ainda nesse gancho do que o Victor falou, candidata, a senhora acredita que, como no cenário nacional, a possível defesa do voto útil em Jerônimo Rodrigues e Otto Alencar, fazer esse voto casado com o ex-presidente Lula, para derrotar a chapa carlista, pode desidratar as candidaturas do PSOL? Olha, eu, na verdade, vou falar, inclusive, direto para o eleitor, né? Defender ou dar um voto ao Otto Alencar, né, tentando justificar um voto útil para que Cacá Leão não ganhe a eleição, é um equívoco, né? Porque todos dois são farinha do mesmo saco. Todos dois tiveram um posicionamento, tanto no Senado como na Câmara Federal, que foi um posicionamento contra o povo baiano. Sem dúvida nenhuma, se hoje nós temos aí um orçamento secreto, a gente pode agradecer tanto a Otto quanto a Cacá, cada um no seu espaço. Então, na verdade, esse seria o verdadeiro voto inútil, né? Porque você vai estar, de uma forma, deixando para proteger, para que um não ganhe, né, votando em um outro que tem exatamente a mesma postura. Olhe bem, radarwall.com.br. Lá o eleitor pode entrar e ver o quanto o seu senador, o seu candidato a senador, ou o seu deputado que é candidato a senador, está alinhado ao bolsonarismo. Cacá tem 94% dos votos dele alinhado ao bolsonarismo. E Otto Alencar não é diferente, gente. 82%. Então, não sei que voto útil seria esse, né? Eu acho que é um voto extremamente inútil, é um voto que é um tiro no pé do povo baiano, né? Em duas figuras que não têm compromisso real com a nossa população. Nós, né, eu sou uma mulher negra, me preocupo com as questões de juventude, principalmente. Nós estamos vendo aí todos os anos 30 mil jovens negros sendo mortos em um verdadeiro processo de genocídio gigantesco nesse país, né? E em 15 anos a gente tem aí mais de 500 mil de jovens negros mortos. Isso é escandaloso. E tanto Cacá Leão quanto o Otto Alencar, né, votaram pela diminuição da maioridade penal. Será que é esse o destino que eles querem dar para os nossos jovens? É exatamente o encarceramento dos nossos jovens? Porque não apostam na educação? Porque não fizeram isso antes? Eles tiveram oportunidade. Então, assim, essa coisa de voto útil para o Senado na Bahia não cabe, né? Vira até piada. Haja visto que todos dois que estão à frente das pesquisas têm o mesmo perfil e são farinha do mesmo saco. 14h10, nós estamos entrevistando aqui a candidata ao Senado Federal, Tâmara Azevedo do PSOL. Candidata, nós temos ainda 13 minutos e 50 segundos de entrevista. Nós temos a gente tem feito algumas perguntas vinculadas a temas nacionais para todos os candidatos. Por exemplo, no cenário hipotético, a candidata se elege senadora da República e no ano do seu mandato, quando começa o seu mandato, chega no Congresso uma proposta para limitar a quantidade de tempo de ministros do STF. Hoje o cargo, em tese, é vitalício, mas na verdade há uma aposentadoria compulsória aos 75 anos. Existe um comentário, até já referenciado pelo bolsonarismo, pelo presidente Jair Bolsonaro, de ter um mandato, ter um limite para que os ministros do Supremo tenham um prazo determinado de sua saída para além dos 75 anos. Caso tenha uma proposta como essa, como se portaria Tâmara Azevedo na hora do voto? Bom, há uma discussão em torno dessa questão dos mandatos do ministro do STF, que ela é muito casual. Nós sabemos muito bem que o presidente Jair Bolsonaro, né, ele é um inimigo número 1
do sistema judicial brasileiro. E as críticas, elas são sistêmicas. Não vai ser um mandato que vai fazer mudar essa realidade. Eu acho que nós, né, chegando ao Senado, precisamos, de verdade, fazer uma avaliação sobre toda a estrutura brasileira, reestruturar, reconstruir o Estado brasileiro. Esse é um passo fundamental, porque o Estado brasileiro ele foi dilapidado, as funções de seus órgãos foram transformadas, as missões foram invertidas, como é o caso, por exemplo, da FUNAI, que deveria estar cuidando do povo indígena, mas, na verdade, hoje é contra o povo indígena. Né? Em relação, por exemplo, à Fundação Cultural Palmares, que deveria estar cuidando do povo negro e de sua memória, e, na verdade, fez a retirada do nome de dezenas de heróis negros do panteão brasileiro. É necessário, sem dúvida nenhuma, fazer uma revisão geral, mas não será o STF a prioridade do governo Lula, certamente, né? E muito menos do Congresso Nacional para esse primeiro momento de reconstrução do Brasil. Candidata Tâmara Azevedo, temos ainda 11 minutos, pouco mais de 11 minutos de entrevista. E o que é que a senhora pensa sobre aborto e maconha, legalização do aborto e legalização da maconha? Qual o pensamento da senhora sobre esses assuntos, caso haja uma discussão sobre esses temas futuramente, mais uma vez, né? Dois temas extremamente delicados para a nossa sociedade, né? Dois temas que são necessários que todos nós sentemos à mesa para discutir. A gente sabe muito bem quais são os limites que foram impostos, né, nos usos de drogas, as drogas legalizadas no Brasil, e a gente precisa sentar com a sociedade para travar essa discussão em relação à questão da legalização da maconha. Principalmente que a gente está vendo o resultado dessa guerra, digamos assim, às drogas, tem dado em um genocídio gigantesco da nossa juventude, colocado os nossos meninos dentro de prisão e por uma quantidade, inclusive, irrisória. Então, é preciso que a sociedade sente para discutir essas questões. Em relação ao aborto, sou a favor do aborto legal. Acho que nós tivemos aí um avanço grande do ponto de vista legal no nosso país, e hoje a gente está tendo um retrocesso. Né? É uma espécie de reação, digamos assim, de setores mais conservadores da nossa sociedade que querem ver os direitos das mulheres serem restritos ainda mais, né? Diante do que a gente está vendo aí de uma lógica misógina, de uma lógica excludente do ponto de vista do gênero, querendo, inclusive, buscando que as mulheres voltem para uma lógica de submissão, impondo isso, inclusive, dentro de determinados espaços sociais que o bolsonarismo se relaciona e o fascismo se relaciona. Então, eu acho que a gente precisa sentar, a sociedade precisa sentar e realizar acordos para que fique bom para todo mundo, né? Que não seja uma tomada de decisão unilateral, né? Mas conversada socialmente. Segurança pública, candidata, é um tema que está latente no nosso dia a dia, no debate das eleições. E o Senado Federal, que compõe o Congresso, tem uma missão importante, caso queira, de fazer reformas importantes no Código de Processo Penal e no Código Penal brasileiro também, porque tem aquela máxima que a gente sempre tem trabalhado aqui, conversado com os candidatos, que já virou um jargão de vários políticos. A polícia prende, a justiça solta. Mas por que as leis não são reformadas? Caso a senhora seja eleita senadora da República, qual proposta seria colocada em pauta, principalmente nesse aspecto da reforma dos códigos que vertem a área do direito penal? Vitor, nós temos um desafio muito grande, porque as pessoas acham que segurança pública é só encarceramento, né? Segurança pública, ela versa sobre um todo da sociedade, né? Se você tem um contingente de pessoas extremamente excluídas, que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à educação, que não têm o direito de ir e vir, né? Como é o caso da cidade de Salvador, que você tem aí uma mobilidade urbana totalmente engessada, por exemplo, pessoas que não têm direito a emprego, não têm direito à habitação, não têm direito à moradia, né? Realmente é preciso que a gente trate a segurança pública de uma forma mais holística mesmo, levando em consideração questões educacionais. Vou dar um exemplo para você.
Como é que um estado como a Bahia não consegue formar os seus jovens, né? É extremamente fracativo os nossos índices de educação. Então, um jovem até 19 anos de idade, ele, na Bahia, a chance dele de chegar até o 3º ano colegial é de 50%, porque a nossa evasão escolar é de 50%. Ou seja, a maioria, metade dos nossos jovens não tem acesso à educação mínima, né, fundamental, para que a gente possa avançar. E você colocando esse menino na lógica do subemprego, excluindo ele, não dando a possibilidade de um primeiro emprego, qual o resultado se espera da segurança pública? Então, eu acho que a gente precisa rediscutir os papéis da polícia, né? É fundamental. A ONU já há 20 anos indicou para o governo brasileiro que rediscutisse a posição da militarização da polícia brasileira. É necessário que a gente invista na formação contínua de quadros. Eu mesma fui professora de várias turmas da polícia baiana, né, para o 18º Batalhão, para a BEPTU. Por que nós temos 2 batalhões que funcionam e o restante com problema? Porque há uma discriminação, há uma seleção de quem vai ser realmente treinado para atender a população e quem vai ficar de fora só num processo de repressão, sofrendo também com essa lógica, né, e com essa estratégia equivocada que o governo, por exemplo, da Bahia tem adotado. A gente sabe, por exemplo, que a questão da segurança pública, ela tem a ver também com a liberação do armamento para a sociedade civil. Nós estamos vendo aí o número escandaloso, né, de que a sociedade civil hoje tem mais armas do que o Exército Brasileiro. Então, conter a questão da violência, transformar a segurança pública, precisa ser, sem dúvida nenhuma, uma saída para além somente dos muros, né, e da lógica da detenção e da exclusão, né, de uma parcela da sociedade. Candidata Tamara Azevedo, temos pouco mais de 5 minutos. A senhora criticou um pouco aí a questão do governo do Estado. Em tese, o PSOL e o PT estão no mesmo campo político. A senhora considera o governo petista, o governo atual de Rui Costa, como de esquerda? Bom, de 2020 para cá, realmente o governo perdeu bastante as suas características principais. Principalmente quando ele cede espaço para Leão e cede espaço para Otto Alencar. É inevitável dizer que de 2020 o PT encolheu de tamanho em todo o Estado e o PSD e o PP, né, cresceram gigantescamente e em berço esplêndido no colo desse governo que aí está. Então, é importante dizer que de 2020 para cá, o governo realmente ele mudou a sua feição, inclusive com várias secretarias sendo ocupadas por dirigentes de direita, né, de centro, que não têm o mesmo compromisso social do que os representantes de esquerda. Como diz um amigo meu, a gente não tinha acertado isso, né? Não tínhamos acordado isso, que um governo democrático virasse um governo de centro. Candidata, sobre teto de gastos, o que pensa a candidata ao Senado sobre esse assunto? É uma trava no orçamento público que foi instituída ali no governo de Michel Temer, com a justificativa de sanear qualquer tipo de prejuízos, déficits do orçamento público. Da mesma lógica que tinha, vamos fazer a reforma trabalhista para gerar mais empregos. A gente está vendo desemprego galopante no país. Vamos cobrar a bagagem do voo porque a gente vai baratear as passagens. Pelo contrário, as passagens estão pipocando no valor. Também tem essa máxima, vamos fazer o teto de gasto para poder travar o orçamento, para que o orçamento não saia da sua iniciativa mor. O que a gente vê agora é o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, tentando frear, tentando passar esse teto de gasto, inclusive para poder fazer algumas ações de maneiras que alguns deputados da oposição, senadores, acusam de eleitoreira. Mas o que pensa Tamara Azevedo sobre o teto de gasto, principalmente em áreas como saúde, educação e assistência social? Bom, o teto de gastos é sem dúvida nenhuma, derrubar o teto de gastos é sem dúvida nenhuma o meu principal compromisso na chegada no Senado.
né? Existe algo que me deixa muito triste, essa turma que está aí há tanto tempo, né? O caso de Otto, de Cacá, que votaram pelo teto de gastos, né? Pela manutenção, pelo congelamento do orçamento da saúde e da educação durante 20 anos. E eu tenho sempre perguntado por que eles não se preocuparam em congelar, por exemplo, o cartão, né, corporativo do presidente da República, que não tem limite, né, nos seus gastos pessoais, mas vão se preocupar em limitar exatamente o que a gente tem de mais fundamental na assistência à população, que é a educação e saúde. Então, sem dúvida nenhuma, e aí a gente pode até apontar, digamos assim, essa diferença, porque também o presidente Lula é contra o teto de gastos, né? E aí a gente vê que Otto, na verdade, é um lobo em pele de cordeiro, né? Ele se faz de lulista, mas na prática, a prática dele é muito diferente do discurso, né? E nós temos aí, no teto de gastos, exatamente a grande discrepância, né? É onde cai aí a máscara, tanto dele quanto do Cacá, em relação ao comprometimento no avanço nas questões básicas para a população. Estamos conversando com Tâmara Azevedo, do PSOL, candidata ao Senado, ao vivo na rádio, na TV e no YouTube. Candidata, temos um pouco mais de 1 minuto e 30 segundos. Talvez não dê tempo para fazer uma última pergunta, então fica esse tempo para as suas considerações finais aqui na participação na entrevista do Boa Tarde Bahia. Eu quero agradecer a você, Lorena, Vitor, né, por esse espaço que é importante, dizer à população da Bahia que nós colocamos o nosso nome à disposição exatamente porque vimos que não tínhamos alternativas para o Senado, né, que todos são farinha do mesmo saco, que essa turma é toda do Centrão e a gente sabe como é que o Centrão age, né, colocamos o nosso nome à disposição de uma mulher preta, né, formada, realmente comprometida com as lutas populares, com 34 anos de militância, não foi à toa, né, exatamente para que o povo da Bahia tenha essa alternativa e possa se ver nessa disputa, trazer um pouco mais esse espaço, que é um espaço tão masculino, né, tão branco. Quando a gente pensa no Senado, a gente pensa inclusive numa coisa muito distante do nosso dia a dia, para perto da população, para que a gente possa aí ter uma sociedade mais igual, mais humana, né, com comida no prato das pessoas, que é o que nos interessa. 15 segundos, né? E que a gente possa implementar políticas importantes, como é o caso da cozinha solidária, em toda a periferia do nosso estado. Eu agradeço a vocês por essa oportunidade. E aí, conosco, são outros 500. A gente conversou aqui na bancada do Boa Tarde Bahia, encerrando nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal, com Tâmara Azevedo, do PSOL.